Vamos lá então, pessoal. João Radiofec. Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde a todos os colegas de imprensa. Matheus, infelizmente, uma derrota que a gente com certeza não esperava, né, Matheus? Enfim, aspectos de jogo. Matheus, gostaria de saber de você. Em coletiva, você citou que o Operário precisava procurar impor o ritmo de jogo para buscar o resultado e também procurava criar uma identidade dentro de campo para buscar esses 3 pontos. A minha pergunta para você fica no seguinte requisito. Como você avalia esses 2 pontos que buscava e, principalmente, o que faltou para o Operário vencer essa partida? Muito obrigado. Boa noite, João. Boa noite a todos. Acredito que faltou poder de decisão para nós. No primeiro tempo, nós tivemos talvez 2 grandes oportunidades, tivemos um pouquinho mais do controle, mais ímpeto no número de finalizações. Se a gente analisar o jogo total, nós finalizamos em gol o dobro do que o nosso adversário. Infelizmente, não tivemos poder de decisão para realmente efetivar essas finalizações que foram em dobro com relação ao nosso adversário em gols. E o lance determinado foi numa situação de bola parada que acabamos sofrendo gol e não tivemos capacidade, daí o jogo muito truncado, caiu, ficou um jogo mais pesado, a gente não teve capacidade para reverter essa situação. Depois que a gente sofre o gol, fica um jogo muito paralisado, a gente começou a ficar muito nervoso, não conseguimos controlar mais a partida como poderíamos controlar para buscar um empate. Buscamos algumas alternativas, velocidade pelos lados, a entrada do Schumacher para ter mais um homem de referência, mas criamos muito pouco para a gente ter essa situação de busca pelo empate. Que fique o aprendizado. Acredito que para a gente conquistar coisas grandes no nosso estadual, a gente tem que fazer, tem que reverter essa situação, temos que estar melhores e ter um poder de decisão melhor para que a gente consiga conquistar esses desempenhos, esses números de finalizações em gol. Acho que faltou hoje isso muito para que a gente conquistasse aqui um resultado melhor. Beleza, Matheus, muito obrigado. Tenha uma boa volta. Obrigado. Dudu, Lagoa Dourada. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os companheiros de imprensa. Matheus, a gente ficou um pouco preocupado com a falta de criatividade do Operário, principalmente no segundo tempo, né? Muita bola alçada, muita bola na área, enfim. Eu queria saber de você o porquê, né, dessa falta de criatividade e o porquê da não utilização do Marcelo, né? Já é o segundo jogo. O primeiro jogo até a gente entende, né, que ele não entrou por conta da não necessidade, né, na partida lá no Maranhão. Mas hoje, o porquê da não entrada do Marcelo, por gentileza, Matheus. Certo, Dudu. A mesma preocupação sua, Dudu, é a nossa também. Acredito que quando a gente joga contra equipes que obviamente tendem a fechar mais espaço, a gente tem que criar mais, tem que organizar mais o jogo, tem que buscar mais desequilíbrio, a gente tem que ter mais proposta e mais imposição de jogo. Principalmente, como você mesmo disse, no segundo tempo, que foi quando a gente sofreu o gol, né? Daí a equipe do Cascavel fechou os espaços e a gente não encontrou alternativas para criar mais chances de finalização. Acho que no 0-0 o jogo estava um pouco mais para o nosso controle. Infelizmente, de uma situação inusitada de bola parada, a gente acabou sofrendo gol. E depois a gente deixou de ter esse controle, né? Deixou de buscar mais situações para a gente finalizar. Com relação à sua segunda pergunta, ao Marcelo. Marcelo, teoricamente, ele deveria estar retornando ao nosso grupo na segunda-feira, ontem. Nós antecipamos e aceleramos este processo. Era uma ideia a utilização dele hoje, por circunstâncias da partida, a gente acabou tendo que fazer algumas substituições que a gente viu necessária. Eu vi aqui o lado do campo hoje, a gente podia ser uma alternativa para a gente vencer. Então, eu coloquei mais velocidade pelos lados do campo, com a entrada dos 2 laterais. Né? O Alemão e o Fabiano têm uma característica de composição de linha de 4. Lucas Mendes e Silva têm outra característica. O Pedro é um cara que tem, neste momento, mais ritmo de jogo do que o Marcelo, tem mais tempo de carga de jogo para aguentar. Marcelo, talvez, eu conversei com ele, talvez aguentaria de 20, 25 minutos, só que as coisas foram acontecendo, né? Eu fiz 2 trocas, a entrada do Pedro e do Lucas Mendes para o primeiro, depois a entrada do Silva e do Garcia para a gente buscar
mais desequilíbrio pelo lado esquerdo também, e depois, por uma situação de jogo, a entrada do Schumacher. Era uma possibilidade a entrada do Marcelo no lugar do Bastos, optei pela entrada do Schumacher para a gente ter 2 homens de área ali, com a tentativa de ganhar pelos lados, com Lucas Mendes, que é muito velocista, junto com o Jean pela direita, com o Garcia e com o Silva pela esquerda, ganhar fundo e ter 2 homens de área. Então, são alternativas que a gente buscou, com homens que estão, neste momento, com mais ritmo de jogo. Caiu um temporal muito forte aqui, depois que a gente sofreu o gol, deixou o campo um pouco mais pesado. Eu optei pelos atletas que estão, neste momento, mais adaptados a essa carga de trabalho. Marcelo, sem dúvida alguma, é um titular nosso, é uma referência nossa, é um capitão, é um líder nosso, mas a gente tem que ter cautela nesses momentos, até porque não vejo a não utilização dele como um fator hoje que a gente não tenha conquistado a vitória. Então, natural, o Marcelo vai retornar, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Vamos ver agora quando é o próximo jogo. O Marcelo ganhou muito tempo com isso, porque a gente só teve, com a ausência dele, 3 jogos, o normal era ter 7, 8 jogos. Então, ao natural, o Marcelo vai estar retornando no momento certo, no momento que a gente vai estar analisando que ele está preparado para aguentar uma carga de jogo desde o início. Tá certo, Matheus, obrigado e bom retorno para Ponta Grossa. Obrigado. Marcos, Rádio Clube? De imprensa, Matheus, os nossos comentaristas e membros da equipe de transmissão, todo mundo concordou e observou que o Operário Ferroviário foi muito bem nos primeiros 25 minutos de jogo. O Operário criou chances reais de gol, teve o domínio da partida no começo do jogo, mas depois, no segundo tempo, não conseguiu manter o mesmo ritmo. Eu queria perguntar para você, Matheus, se a falta de treinamentos coletivos durante essa última semana atrapalhou o Operário Ferroviário no segundo tempo. Não é uma desculpa, não é uma tentativa de explicação, mas você acredita que a falta de treinamentos atrapalhou o Operário nesse sentido? Veja bem, eu não posso me apegar nesse amuleto, sabe? Porque é a nossa realidade, é o que nós temos, então eu nem procuro levar isso em consideração. A gente não deve se apegar a desculpas, a nossa realidade é essa. Nós tínhamos total condição e capacidade de sair daqui vitorioso. Como você mesmo disse, controlamos muito bem o primeiro tempo, tivemos oportunidade de matar, o que torna um jogo muito diferente quando a gente faz 1-0. Não tivemos a capacidade, infelizmente, de concretizar em gols. No segundo tempo, ficou um jogo mais truncado depois do lance que a gente sofre o gol. Realmente, isso me preocupou, a gente não conseguir condicionar a buscar esse empate, ficou um jogo muito feio. E falta a gente melhorar, sem dúvida alguma. Agora nós não sabemos ainda contra quem enfrentamos, mas é o momento de a gente reagir o mais rápido possível para conquistar vitórias. Isso está na cabeça de todos nós, a cobrança tem que ser muito grande, porque o Operário não pode ficar em 2 jogos no nosso estadual com uma derrota e com um empate. Então a gente tem que reverter essa situação o mais rápido possível, ver as nossas condições agora de trabalho, para a gente fazer o nosso melhor, saber quem é o nosso próximo adversário e estar preparado para buscar essa vitória que a gente está buscando, e não tenho dúvidas que não vai faltar trabalho para que a gente conquiste isso. Obrigado, Matheus. Boa viagem de retorno a Ponta Grossa. Obrigado. Alencar, os feras do esporte. Sem som para nós, Alencar. Tá ok. Primeiramente, Matheus, boa tarde a todos os amigos da imprensa. É claro que as dificuldades que são inerentes a essa falta de treinamento é perceptível, mas a gente observou que mesmo num período de muita dificuldade, nós vimos jogadores do Cascavel sentindo cãibra, e o Operário até conseguindo correr, desempenhar muito bem. Ou seja, parabéns ao condicionamento físico do Operário, ao foco, mas agora, conforme mesmo você falou e os outros companheiros, nós estamos num campeonato maluco, onde marca-se jogo, desmarca-se jogo, marca-se rodada, não se tem jogo. Até agora, um pouco antes da coletiva, eu acompanhava apenas 2 jogos homologados pela federação para o final de semana. Operário sem perspectiva. Como preparar uma equipe, como fazer algum planejamento
nesse período, e qual o planejamento do Operário, Matheus, para esse final de semana, para a continuidade do trabalho, para poder, porque o Operário, além de tudo, ainda tem Copa do Brasil pela frente. Qual que é a programação de planejamento nesse período que realmente está muito difícil trabalhar, Matheus? Sem dúvida alguma, Alencar, é uma realidade muito diferente que nós estamos vivendo, nós temos que estar nos adaptando e nos readaptando a cada dia, a cada nova informação. Neste momento, a gente está retornando para Ponta Grossa. Amanhã, obviamente, a gente vai analisar para ver a nossa reapresentação, se são com todos juntos, se é em grupos divididos. Um grupo, obviamente, que jogou hoje vai fazer um trabalho regenerativo. Aqueles atletas que não jogaram, a gente vai procurar estar realizando um treinamento. E final de semana, a nossa ideia, dentro das condições possíveis, a nossa ideia é estar treinando. A gente espera uma nova notícia, uma novidade, uma informação para nós com relação ao próximo jogo. O que eu mais quero nesse momento é ver a possibilidade de oficializar um terceiro jogo nosso do nosso estadual, para a gente procurar reverter isso o mais rápido possível. Estamos vivendo uma realidade que a cada dia a gente tem que estar se adaptando, como eu disse, e a gente espera novas informações amanhã para ver se realmente existe alguma possibilidade de jogo para a semana que vem, se existe a possibilidade de nós realizarmos treinamentos já no final de semana, para a gente ir se preparando. Acho que é um momento de angústia nosso, porque não conquistamos uma vitória hoje, e o melhor neste momento é a gente jogar o mais rápido possível para a gente reconquistar o caminho das vitórias e retornar a buscar esses 3 pontos aí, que é o que a gente tanto quer. Tá ok, muito obrigado. Bom retorno aí para vocês e para toda a equipe do Operário. Obrigado, Alencar. Sebastião Rick mais. Boa noite, Matheus. Boa noite aos companheiros de imprensa. Matheus, eu queria que você falasse um pouco, a base que vem jogando, você vem fazendo poucas mudanças, até por ser início de temporada. O Operário terminou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, e isso te dá um respaldo também de manter essa base. Mas eu queria que você avaliasse esses atletas novos que chegaram, né, que você não conhecia do dia a dia e que estão entrando no decorrer das partidas, e a gente percebe que o Operário, mesmo em alguns jogos criando um pouco mais, trabalhando no segundo tempo, ainda não conseguiu aquilo que se buscava efetivamente, né? No jogo contra o Azures, por exemplo, manter o resultado, e no jogo de hoje conseguir o empate. Se aquilo que você espera desses jogadores novos que estão chegando está num estágio dentro daquilo que você imaginava, você esperava mais, esperava menos, enfim. E uma segunda pergunta rapidamente, com essa questão da indefinição do campeonato, se para você existisse um cenário ideal até o jogo contra o Coritiba, quantas partidas, no teu modo de entender, seriam ideais para preparar a equipe pensando no jogo contra o Coritiba da Copa do Brasil? 1, 2, 3, enfim. Essa resposta varia muito se a gente tivesse uma data definida para enfrentar a equipe do Coritiba. A gente ainda não tem essa data específica, mas, óbvio, dentro de uma lógica, né, o máximo de jogos possíveis, com um intervalo de 3 a 4 dias entre um jogo e outro, até para a gente utilizar todo o nosso elenco, para a gente realmente ver, como você mesmo disse, as condições de todos, iniciando uma partida. Quando a gente montou o nosso planejamento, desde a pré-temporada, a gente tinha isso como ideia, intercalar atletas de início de partida, entre uma partida e outra, principalmente quando a gente via a nossa tabela e tinha jogos nas quartas e nos domingos, ou nas terças e nos sábados, né? Indiferente disso, a gente tinha como ideia dar oportunidade para todos iniciar as partidas e para a gente ver realmente iniciando uma partida, confrontando de início contra um adversário, jogando 70, 80, 90 minutos, para a gente realmente ter uma noção mais específica de todo o nosso elenco. Mas, em virtude de tudo isso que está acontecendo, nós teve uma modificação muito grande de tabela. Alguns momentos nós não conseguimos treinar com todos os atletas e nós estamos nos adaptando. Com relação à sua primeira pergunta, com relação aos atletas, vejo que eles ainda podem dar um retorno maior do que estão dando, mas estou ficando satisfeito com o que eles estão apresentando, principalmente em treinamentos. Natural, o terceiro jogo nosso isso daí é adaptação mesmo. Acho que ao natural a gente vai evoluindo cada vez mais, principalmente se tivermos
sequência de treinamento, sequência de jogos. E agora é o momento da gente analisar a nossa próxima partida, ver a real condição de todos os nossos atletas. Obviamente, quando o resultado não vem, você fica aberto a novas possibilidades também. E isso eu vou valorizar muito se a gente tiver condições de treinamento e tiver uma data específica para a próxima partida. Osíris, Jornal Impacto. Obrigado, Bianca. Matheus, você teve uma presença efetiva, o seu time teve uma presença efetiva até os 30 minutos do primeiro tempo. Aí teu meio de campo morreu, parou. Chorão não chorou e não deu risada e não jogou. A cultura do técnico brasileiro é exatamente essa, de esperar o que vai acontecer para mudar, porque ele não muda antes ou durante o intervalo de uma partida, quando ele vê que as peças não funcionam. Quando caiu o teu meio de campo, sufocou o Oller, que vinha razoavelmente bem, e o melhor do teu time era o Jean Carlos, e o nosso Ricardo Bueno e o Tomás Bastos deixando a desejar. Então a pergunta que fica é no sentido de um aprendizado com você. Por que não se muda no intervalo quando você vê que o 10 não está jogando? Ou, perdão, no caso, o 8 não está jogando, que era a numeração do Rafael Chorão. E apenas para esclarecer a você, eu tive reunião com o presidente da Federação Brasileira de Futebol, não tem jogo marcado para o final de semana do Operário Ferroviário. O Operário não joga nem sexta, nem sábado, nem domingo. Segunda-feira, uma reunião, provavelmente por teleconferência, para decidir aquele jogo do Operário Rio Branco. Se o Operário convenceu o Rio Branco ir para Arapongas, ir para União da Vitória ou para qualquer outra cidade que esteja liberando seus estádios, o Operário poderá jogar. É meramente uma informação graciosa a você, por simpatia a você e porque eu reconheço a tua luta, teu esforço, tua dedicação, tua, do preparador físico e também do Leandro Nilson. Certo, Osíris. Se a gente não tiver jogo final de semana, a gente espera estar realizando treinamento para a gente estar o mais preparado para a próxima partida. Se segunda-feira vier uma informação oficial com relação à nossa próxima partida, a gente tem que estar preparado, até porque segunda-feira pode vir uma informação que a gente pode jogar quarta ou quinta-feira. Então, a gente tem que estar treinando dentro das possibilidades para a gente estar o mais preparado para a próxima partida, independentemente de qual a data for. Com relação à sua primeira pergunta, com relação ao Chorão, eu vejo assim, a gente jogou o primeiro tempo 47 minutos. Como até foi mencionado por você e por mais alguns repórteres, desses 47 minutos, talvez os 30 primeiros minutos nós fomos superiores ao adversário, dando bola na trave, jogando no nosso campo ofensivo, finalizando mais, com o goleiro do Cascavel fazendo pelo menos 3 boas defesas. E depois nós voltamos, encerra o primeiro tempo, a gente vem para o vestiário, tem 15 minutos de recuperação. O que a gente, além das orientações para voltar para o segundo tempo, a gente sabe que nesses 15 minutos de intervalo, os atletas se recuperam para voltar do segundo tempo com um maior poder físico para aguentar a partida. Então, esse intervalo a gente achou que a equipe poderia voltar, como fez os primeiros 30 minutos, e por eventualidades aí acabamos em um lance também que eu reclamei muito daquela falta, infelizmente naquela falta a gente acaba sofrendo gol, e daí quando você está perdendo realmente, você acaba criando alternativas para buscar o resultado, primeiro de empate, depois da vitória. Mas mesmo no retorno do segundo tempo, a gente não conseguindo ser o que fomos nos primeiros 30 minutos, eu também não vi uma superioridade do Cascavel. Eu vi um jogo de muita briga, de muita luta. Cascavel alçando muita bola na sua referência no Rogério, a gente cabeceando e ficando aquela disputa no meio de campo. Alguns momentos ganhamos. Talvez na melhor oportunidade nossa de segundo tempo foi uma jogada de fundo que a gente conseguiu, que o Bastos recebeu espaço para trás e acabou não finalizando, mas conduzindo a bola. E daí, num lance de bola parada, sofremos o gol. Daí a gente busca alternativas para tentar melhorar isso. Para tentar melhorar, ganhar mais força no meio com a entrada do Pedro, ganhar velocidade pelos lados com a entrada dos nossos laterais, ganhar um jogo de referência com o Schumacher ao lado de outro 9 que nós tínhamos, que era o Bueno. Alternativas que a gente buscou, alternativas que a gente procurou modificar, mas infelizmente nós não trabalhamos o suficiente para buscar esse resultado de empate, para forçar o Cascavel mesmo
a levar mais perigo de gol, coisa que ficou daí um jogo muito amarrado, muito truncado, e a gente acabou se envolvendo e caindo nesse jogo. Matheus, muito obrigado por tua resposta. Só acrescentando numa resposta que deu um dos colegas nossos daqui, dessa entrevista coletiva, quando você fala assim que o segundo tempo nós não tivemos capacidade. Quando você fala em capacidade, você sente ali que houve um desequilíbrio emocional, para você ver claramente, por exemplo, o nosso Ricardo Bueno reclamando contra a arbitragem, o pessoal reclamando contra 12 jogadores em campo, com razão a reclamação, mas, de certa forma, você sentiu que houve uma desestabilidade emocional ou é só impressão? Não, senti sim, senti sim. Eu senti que a gente tem que ter um pouquinho mais de controle. É claro que são lances assim que acabam irritando nós. Exemplo, um escanteio a nosso favor, eles com 12 atletas em campo, eles fazem a substituição, entra 2, só sai 1, e a gente bate o escanteio e ele manda seguir o jogo, depois ele para o jogo, os atletas do Cascavel nas substituições caindo, ficamos praticamente 5 minutos parados. Então, óbvio, isso tem que ter um equilíbrio mental muito forte para a gente não se envolver nesse jogo, mas eu acho que a gente tem que antecipar essa situação, porque a gente sabe que no estadual, com todos os respeitos aos nossos adversários, porque isso faz parte do futebol também, se a gente sair atrás do placar, a tendência é acontecer isso. Nós vimos muitos exemplos aí até de Copa do Brasil, equipes que tinham que vencer na sua casa para se classificar na primeira fase, quando conseguiam fazer 1-0, praticamente acabava o jogo. A gente alertou isso lá contra o Juventude no Maranhão, não deixar nunca eles ficarem na frente do placar, senão praticamente não ia ter jogo, e fica esse exemplo para nós também no nosso estadual. Sofrer o resultado negativo, a busca de não ter jogo é muito grande do adversário que está vencendo. Até porque tem um respeito muito grande por nós, sabe da qualidade individual da nossa equipe. Então, a gente tem que procurar antecipar isso, precaver isso, para que a gente não dê oportunidade do adversário estar na nossa frente. Porque daí vai se tornar um jogo muito mais difícil, um jogo muito mais truncado, o adversário não vai mais querer jogo, as substituições vão cair, o goleiro vai pedir atendimento. Então, a gente tem que procurar antecipar essa situação para não ocorrer durante a partida. Porque enquanto estava 0-0, obviamente o Cascavel também queria jogar. Depois, eles usaram uma estratégia que funcionou e saíram vitoriosos. Muito obrigado, Matheus. Se cuide. Pandemia nos assustando muito aqui em Ponta Grossa. Venha com Deus, toda a tua delegação, que Deus te proteja. Eu gosto muito do seu trabalho, porque é um trabalho transparente, honesto, e você não inventa. Se você errar, você reconhece, se acertar, você reconhece. Então, seja muito feliz, bom retorno. E, mais uma vez, você não tem jogo domingo, viu? Pode liberar a moçada aí. Espero que a gente treine. Mas não vai ter, não. Não, treine. Obrigada, Matheus. Bom retorno. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos.